Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo por aqui. Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre o novo Chevrolet Tracker 2026. Vamos falar sobre versões, equipamentos, preços, motores, enfim, sobre o que mudou no Tracker 2026. Só para adiantar, pessoal, o carro ganhou um novo visual, traz novo interior, recebeu novos equipamentos, porém manteve aí alguns pontos polêmicos. Só para citar alguns, ele manteve o motor com correia banhada a óleo, e também não tem pacote ADAS. O Chevrolet Tracker praticamente é um dos únicos da categoria a não contar com pacote ADAS completo aí. Outro problema também é que o carro ficou bem mais caro na linha 2026, com exceção da versão de entrada a 1.0 turbo, que é bem básica aí e praticamente atende ao público PCD, custando R$ 119.990. Todas as demais versões do Tracker foram reajustadas. Agora o Tracker já supera os R$ 190 mil em sua versão mais cara. Enfim, há bastante assunto aí para a gente falar sobre o novo Tracker 2026. Mas claro, antes de começar, aquela velha cartilha do YouTube. Se você é novo aqui no canal, gosta de carro, quer ficar informado aí sobre o que vai acontecer no mercado automotivo, eu te convido a se inscrever. E se você gostar do vídeo, deixa aquele seu like aí, porque ajuda bastante a gente, combinado? Agora sim, solta a vinheta e bora pro vídeo. Começando aí falando do visual do Tracker, né, que foi modernizado. Agora o carro exibe uma dianteira redesenhada, com faróis Full LED, divididos em dois blocos. Mais acima no conjunto, desse novo conjunto aqui do Tracker, os faróis em LED também servem de seta. Eles têm aí acionamento dinâmico, né, ou seja, eles são as luzes de condução diurna e também as setas no mesmo farol aí. E mais abaixo ficam os faróis principais, agora aqui no para-choque, né, nesse início do para-choque. A grade, o acabamento em si também mudou, e o Tracker ficou com um visual um pouco mais agressivo, né, um pouco mais ousado aí. Nas laterais, pessoal, a única mudança no Tracker 2026 são as rodas, que foram redesenhadas, e também as novas calotas. Passando para a traseira, as mudanças foram bem menores. Apenas as lanternas agora receberam uma nova disposição de luz e iluminação Full LED, né, com esse efeito 3D, e lentes translúcidas. No mais, tudo igual aí ao Tracker de 2020, quando o modelo foi lançado aqui no Brasil. Passando para o interior, há talvez a maior mudança aí no Tracker. O painel agora, ele assume o mesmo desenho aí da Montana. Foi totalmente redesenhado e o grande destaque na cabine, pessoal, é a central multimídia MyLink, que agora tem 11 polegadas, e o novo painel de instrumentos 100% digital, que tem 8 polegadas, pessoal. Eles ficam nessa moldura aqui, é como se fosse uma peça única aí. E traz um pouco mais de sofisticação, né, de tecnologia à cabine do Tracker. O acabamento também foi evoluído. O painel agora tem mais partes revestidas aí em material soft touch. Há nas versões mais caras iluminação em LED. Os bancos também são novidades. Segundo a Chevrolet, eles tem uma espuma aí com dupla densidade, né, oferecendo maior conforto, principalmente em viagens mais longas. Eles são também mais largos, né, abraçam melhor aí o corpo dos ocupantes em relação aos antigos assentos. Esse aqui é o interior, pessoal, da versão mais cara. A AS aplica em material soft touch, né, combinando aqui com uma cor creme. Esse aqui é o interior da versão Premier. Ele tem agora revestimentos em 2 tons nos bancos e também nas forrações das portas. Interessante notar que a versão Premier, por exemplo, ela tem acabamento aqui com esse couro, né, revestindo as portas na porta frontal, porém na porta traseira segue plástico duro. Esse aqui é o interior da versão RS. Ele tem esse acabamento aqui num padrão mais esportivo, né, com detalhes em vermelho, bastante chamativo, aliás. Detalhes em vermelho também no painel, detalhes em black piano nos acabamentos do volante, no console. Os bancos também nessa versão RS, eles têm essa combinação aí de vermelho com preto. Agora que você conheceu o que mudou, vamos para a parte polêmica aí nessa atualização do Tracker 2026. Como diz o título aqui, evoluiu, mas nem tanto, pessoal. A Chevrolet praticamente perdeu a grande chance aí para deixar o Tracker mais competitivo, mais evoluído no mercado brasileiro.
Porque apesar das evoluções, por exemplo, como a nova central, o painel digital, o SUV se mantém, pessoal, infelizmente, mais defasado em relação aos rivais. Por exemplo, o Tracker ele manteve aí o freio de estacionamento tradicional mecânico, né? Ou seja, por alavanca, mesmo na versão mais cara, custando, como disse, 190 mil. Outra mudança que foi bastante pedida pelos donos do Tracker, porém não foi atendido pela montadora, é o ar-condicionado, que segue sendo apenas single zone, ou seja, tendo apenas uma zona de temperatura. Sendo que rivais, por exemplo, como o Renegade, o HR-V, o Creta, já tem aí ar-condicionado dual zone, ou seja, com duas zonas independentes de temperatura. É possível você, por exemplo, colocar uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro. E no Tracker isso não existe. Também, pessoal, não faz muito sentido a versão LT, que custa 154 mil, ela vir com rodas em aço, aro 17 com calotas. Apesar das calotas dessa versão, chamadas de High Vent, elas são bem interessantes, elas não aparentam ser calotas, mas um carro que custa aí 150 mil reais hoje em dia, trazer rodas em aço é bem complicado, né? Não faz muito sentido. Porém, a principal ausência, a principal bola fora aí da Chevrolet é com relação ao pacote ADAS, né? Inclusive nós aqui do site afirmamos que a Chevrolet ia passar a equipar o Tracker com o pacote ADAS, né? Composto aí, por exemplo, com piloto automático adaptativo, ACC, frenagem frontal automática, enfim, esses recursos. Porém, isso não aconteceu. O Tracker ele segue sendo o único praticamente da categoria, nesta faixa de preço, a não ter pacote ADAS, né? Ou seja, ele não tem piloto automático adaptativo, não tem auxílio para manter o carro na faixa, alerta de tráfego cruzado. Itens aí, por exemplo, que o T-Cross, o Creta já tem praticamente desde as versões mais baratas. E não existe nenhuma versão do Tracker. Só para a gente comparar, pessoal, o Volkswagen Terra, já a partir das versões mais baratas aí que custam 120 mil reais, já sai de fábrica com ACC. Portanto, a GM cobrar aí 190 mil por um SUV sem pacote ADAS é bem difícil de justificar. O HR-V, por exemplo, ele tem pacote ADAS desde a versão mais básica, que custa 150 mil. Mas enfim, deixe o seu comentário aí sobre isso. Outro ponto polêmico aí, né, que inclusive o pessoal critica bastante na Chevrolet, é com relação à manutenção aí do motor com correia banhada a óleo. Esse motor ele continua em atividade. Só lembrando aí um ponto interessante, né, é que a Chevrolet é a única marca aqui no Brasil atualmente que ainda insiste na correia banhada a óleo. Por exemplo, o Volkswagen T-Cross usa a correia tradicional, né, que exige troca aí a cada 120 mil, porém é muito mais barata e simples, né, com relação a uma troca, por exemplo, de uma correia banhada a óleo. Já o Hyundai Creta, ele tem, por exemplo, corrente de comando, ou seja, que praticamente não precisa fazer a troca, né? Inclusive na China, a GM tem versões desse motor turbo com corrente de comando. Enfim, fica aí mais um ponto polêmico, né? Ainda sobre esse problema da correia banhada a óleo, oficialmente a GM fala que aumentará a garantia, né? Que aumentou a garantia de fábrica dessa correia, passando agora para 240 mil quilômetros, praticamente aí o tempo de vida útil do conjunto inteiro. Isso, claro, se o consumidor ele fizer todas as revisões, né, obrigando aí que essa garantia continue ativa, o consumidor tem que fazer todas as revisões na concessionária, né, ou seja, de prazo ali estipulado no manual do carro. Além disso, a Chevrolet afirma que fez uma troca aí de fornecedor do material usado nesta correia. Até então, quem fabricava essa correia banhada a óleo era a Continental, né, a marca alemã Continental, que é aquela mesma que faz pneus. Agora, esse componente vai ser produzido pela Daico, né, que é uma parceira aí, uma marca americana, parceira de longa data da GM lá nos Estados Unidos. E essa nova correia, segundo a Chevrolet, ela é mais resistente aí ao uso de óleo errado, né? Esse é o grande problema desta correia da Chevrolet, que quando você mudava ali o tipo de óleo, né, não era o especificado, a correia começava a se degradar. E segundo a marca, essa nova correia da Daico vai ser mais resistente a isso. O motor em si não muda, segue aí 1.0 turbo 3 cilindros, porém agora um pouco mais fraco. Ele tem 115 cavalos, tanto com gasolina quanto com etanol, e a versão 1.2 Turbo Flex, também 3 cilindros, tem agora 141 cavalos, ambos sempre acoplado a um câmbio automático de 6 marchas e tração 4x2 dianteira. Não custa lembrar que desde janeiro a Chevrolet passou a adotar nestes dois motores a injeção direta de combustível, no lugar da antiga MPI. Com isso, o consumo de combustível foi ligeiramente melhorado. Agora a versão 1.0 Turbo Flex, ela chega a fazer na estrada até 13,8 km por litro, uma marca bem interessante. E a versão 1.2, de acordo com dados do Inmetro aí,
alcança até 14,1 km por litro. Também melhorou consideravelmente o seu consumo. Com relação às dimensões, não há mudanças. O tracker segue medindo aí 4,30 metros de comprimento e tem distância entre eixos de 2,57 metros. Importante comentar também que o modelo da Chevrolet segue sendo aí um dos menores SUVs da categoria. Por exemplo, o tracker tem entre eixos de 2,57 e porta-malas de 393 litros. O T-Cross da Volkswagen tem entre eixos de 2,65 e porta-malas de 422. O único aí que está na mesma categoria do Tracker é o Jeep Renegade, que tem a mesma distância entre eixos e praticamente aí o mesmo porta-malas. Vamos falar rapidamente sobre as versões e preços do Tracker. A versão de entrada ela é a AT 1.0 Turbo, que parte de R$ 119.900, que é esta versão aqui, e basicamente ela é focada aí no público PCD. Comparado com as outras versões, pessoal, ela abre mão de uma série de itens para custar esse preço mais atrativo aqui. Apesar de ter câmbio automático, enfim, motor turbo, para custar esse preço aí de 119 mil, que é o preço antigo, né? Uma diferença aí de mais de quase 35 mil em relação à versão LT. Essa versão de entrada, ela não recebeu o mesmo upgrade aí das demais versões. Ela segue tendo painel normal, né, painel analógico e multimídia antiga com apenas 8 polegadas, pessoal. Além disso, o visual dela é mais simples. Por exemplo, ela vem com um retrovisor pintado em preto, vem com calotas no lugar de rodas, não tem rack no teto, não tem também faróis de neblina, enfim. É uma versão aí que ela tem um acabamento, né, tanto interno quanto externo, bem mais simples. Mas apesar disso, ela tem 6 airbags, ar-condicionado manual, assistente de partida em rampa, central multimídia, direção elétrica, enfim, acendimento do farol, sensor de estacionamento traseiro, tem também o sistema OnStar, né, vidros elétricos nas 4 portas. É uma versão bastante básica aí, porém que foca, claro, no preço, né? Mas para isso, abre mão de bastante equipamentos. Agora, começando aí para as versões já que trazem novidades, a versão LT 2026, ela custa salgados R$154 mil. E além dos itens que a gente falou aqui da versão de entrada, né, ela agrega aí central multimídia de 11 polegadas, painel de instrumentos de 8 polegadas, câmera de ré, 6 alto-falantes, console central com apoio de braço, retrovisores externos elétricos, cobertura retrátil no porta-malas, rack no teto e rodas em aço com calotas bicolores. Aqui rapidamente o que eu comentei lá sobre as rodas, essa versão, apesar de custar 154 mil, ela tem rodas em aço. Essas aqui são calotas chamadas aí pela Chevrolet de High Vent, né, que é uma calota que imita aí uma roda diamantada. A versão LTZ custa 169.490 e além desses itens aqui da versão AT, ela agrega aí alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, ar-condicionado aqui já passa a ser digital, bancos com revestimentos premium, né, que imitam aí couro, frenagem de emergência automática de em baixa velocidade. Importante comentar aqui que esse aqui não é um pacote ARAS, né? Ela não tem aí, por exemplo, a mesma atuação, por exemplo, com detecção de pedestres e ciclistas em velocidades elevadas, né? Se eu não me engano, ela funciona apenas em até 40 km por hora. Outra evolução também da versão LTZ são as lanternas em LED e o volante esportivo com revestimento premium, né, que imita a couro. A versão quase top de linha, aí a Premier, ela já troca aí o motor 1.0 pelo motor 1.2, porém já custa aí, pessoal, 189.950. Além dos itens que eu já citei nas demais versões, a versão Premier conta com carregador de smartphone por indução, sistema de estacionamento Easy Park automático, farol de neblina em LED, espelho retrovisores eletrocrômicos, que ele é anti-ofuscamento, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de chuva, né, para acionar de forma automática os limpadores de para-brisa, sensor de estacionamento também na dianteira, na lateral e traseira, além do teto solar panorâmico e rack no teto em prata e rodas exclusivas. Essa versão aqui tem rodas diamantadas. Aí a LTZ que eu esqueci de citar, ela já vem aí com rodas em liga leve. Por fim, a versão RS, né, que é a versão top de linha, ela custa 190.590. E além dos itens da versão Premier, ela agrega aí visual esportivo, tanto por dentro quanto por fora, tem um acabamento exclusivo, além de insígnias e elementos, ou seja, aqueles logos, brasão exclusivos desta versão.
Há também uma versão, há também a série especial 100 anos, porém ainda não foi definido o preço pela Chevrolet, pessoal. E basicamente é isso aí. Deixe sua opinião, o que você achou sobre a linha 2026 do Tracker, o que vocês acharam também sobre estas mudanças. Vocês gostaram? Vocês acham que o modelo vai tender aí a melhorar suas vendas ou as vendas vão acabar se desacelerando, vão acabar enfraquecendo aí com essas mudanças, principalmente com relação ao preço, né? O Tracker ele parte agora praticamente aí de 154 mil. Mas enfim, deixa a sua opinião nos comentários, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like aí que ajuda bastante a gente, beleza? Um abraço e até a próxima.